Assim que nós terminarmos essa gravação, ele já vai ser embalado, devidamente limpo, embalado, para poder mandar ele para o Felizardo que vai ganhar. Quer dizer, vamos fazer os testes, ver se realmente é o Felizardo. Mas deixa eu falar um pouco sobre as características deste produto. Talvez a caixa vocês já conheçam. O Q1, lembra do Q1, da Neng Q1, que na verdade é fabricado pela Zoe. O Mustul também, Q1, que também é fabricado pela Zoe, ou a própria Zoe Q1, que é um multímetro com essa mesma cara, um dos primeiros multímetros automáticos, smarts que apareceram. Bom, eles aproveitaram essa característica dessa caixa para fazer o Zoe ZT-R01. E o que ele tem de diferente? Ele tem uma câmera térmica. Então, além dele ter um multímetro, de ser um multímetro completo, e aí eu vou falar um pouco das características antes de testar, é claro. Além de ser um multímetro completo, ele também tem uma câmera infravermelho. Ele tem uma câmera infravermelho com uma resolução de 32 por 32. Ele não é a câmera com maior resolução que a gente já testou aqui, porém ele tem uma combinação de câmera normal com câmera de infravermelho muito boa, além da própria LED de iluminação. Um LEDzinho normal que a gente tem. Ele vem com um suporte, não tem uma caixa, de uma proteção de silicone, porém é todo emborrachado ao redor. Então ele tem uma boa camada de proteção, o material é bem legal, esse plástico aqui da frente é muito bom, porém esse acrílico eu acabei tirando a câmera térmica para ter um pouco melhor a imagem, mas mesmo assim parece um pouco arranhado. Depois eu vou tentar dar uma limpadinha sem danificar para ver se a gente consegue enviar ele com um pouquinho melhor, mas essa é uma característica assim que é uma pena, né? Porque uma tela para infravermelho a gente precisa de uma tela boa. E tá aí. Agora deixa eu falar um pouco sobre ele. Ele é um multímetro de 25.000 contagens, ou seja, altíssima resolução. E vocês vão ver agora, quando for medindo os componentes, que ele tem uma abrangência muito alta, hein? Maior do que a maioria dos multímetros que nós já testamos. Ele também é um equipamento de 1000 volts Cat2 ou 600 volts Cat3 True RMS. E mais, ele ainda tem uma tela gráfica de 2.4 polegadas e vocês vão ver que ele também marca com gráfico aquelas medições. Então ele faz a medição gráfica e a medição analógica. É realmente fora de série tudo que ele faz. Ele tem a opção de milivolts e tem a opção de ampere, miliampere e microampere. Ou seja, é muito completo. Tem capacitância, que vai uma abrangência grande, como eu disse, tem resistência com abrangência grande, frequência. Bom, ele realmente é um multímetro que chama muito a atenção. O que ele não tem? NCV e nem linha viva, né? O fase neutro. Mas olha, estou gostando muito e esse vai ser, eu quase diria que era uma pena tirar ele da minha bancada. Mas eu acho que a pessoa que vai receber merece mais do que eu. Então vai ser muito legal poder enviar esse equipamento para lá e quem sabe no futuro eu também não adquira ele novamente. Porque é um equipamento que me parece muito bom. Bom, vamos começar os testes. Eu vou falar primeiro do infravermelho dele e depois a gente entra na parte do multímetro que é um pouco mais demorado. O infravermelho dele, vamos ligar aqui. Já traz a tela Zoe. E eu quero mostrar para vocês, e agora eu vou tentar trazer aqui para a tela, como a qualidade da tela é excepcional e a qualidade da câmera é excepcional. E aqui vocês já conseguem ver que ele já consegue marcar a temperatura. Então ele tem 3 pontos de marca, o ponto máximo, o ponto mínimo e o centro. A medida do centro que fica ali no meio, quando o dedo ele perde o foco, né? Então vou botar aqui para a gente testar. E para a gente poder testar o infravermelho, eu vou usar ali a nossa gambiarra de sempre. Eu vou aqui só mostrar para vocês que aqui vocês mudam também as paletas das cores que vocês enxergam aqui. Então vocês conseguem fazer uma combinação de cor que talvez mais se adeque àquilo que vocês querem. Mais fria ou mais quente. Vou deixar nessa mais fria. Vou puxar aqui, ver se eu não solto nenhum fio, porque já está tudo meio solto. Só para mostrar para vocês. Vejam o que ele faz na mão. Ele coloca a câmera e a temperatura por cima.
quase que a gente não nota a camada de temperatura, mas a mão fica muito nítida e ele consegue, via inteligência, fazer isso. Ele tem uma calibração XY, depois vocês corrigir, mas em termos de sobreposição de imagem, é a melhor que eu já fiz. É o melhor de todos. Olha, eu já tive equipamentos muito mais caros que esse, e esse é o melhor. Vou colocar aqui, vou ligar ele para a gente testar. Vou ligar essa gambiarra aqui para a gente começar a ver ela aquecendo e ver a temperatura. Então esse aqui é um circuito bem vagabundo de fonte de bancada regulável, que promete a milhares de amperes, milhares de tensão. Eu estou brincando, mas é um absurdo. Mas está aí. Nada mais é do que um potenciômetro na base de um bom transistor. Vejam que ele vai mostrando o centro. Então o centro ele não está muito quente, porém ele está mostrando ali, ó, em verde, piscando a parte mais quente. E em azul, lá em cima na direita, ele está piscando a parte mais fria da tela. Então ele fica fazendo essa pesquisa e é bem legal. E vejo que ele vai iluminando como se fosse a parte onde está mais quente. Se eu direcionar para lá, vejo que ele consegue acompanhar bem e aí ele vai mudando todo. Eu botei uma carga pequena, uma pequena lâmpada só para poder testar. Então, como a carga é pequena, ele também não aquece muito, também não queria fazer um grande aquecimento. Então veja que ele está mostrando aqui que o resistor está quente. Até o fio já está mostrando que está aquecendo. Ó. Com isso eu consigo olhar para todos os meus projetos, aquilo que é mais crítico, onde eu tenho algum problema, eu posso achar através de uma câmera térmica, ou mesmo onde eu tenho algum cálculo que não ficou perfeito, né? Que eu estou sobrecarregando talvez algum componente, estou emitindo muito calor por às vezes por uma deficiência no cálculo. O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente salvar essa imagem, basta eu apertar o botão Save, ficar segurando um pouquinho, e ele salva uma imagem. Essa imagem depois via USB-C eu consigo jogar para o computador para olhar ela. Eu não consigo fazer isso ao vivo, eu consigo depois carregar as imagens. Ó, já está subindo, já está em 45 graus e está aquecendo. Agora eu gostei demais realmente dessa sobreposição de imagem de calor. Eu consegui ver isso de uma forma bem tranquila. Eu vou apagar um pouco as luzes aqui só para vocês verem como vai ficar com as luzes apagadas. Ainda estou com a luz de cima acesa, estou só com a luz da bancada apagada agora. Agora é difícil de ver, vamos ver se eu consigo trocar a opção. Botei uma opção mais azulada. Vocês podem escolhendo as opções de calor. Bem legal, né? Essa é que eu gosto mais. Eu estou com um brilho mais forte, também por isso ela acaba ficando um pouquinho saturada. Vou ligar a luz da bancada e vou desligar a energia para ele começar a esfriar. Bom, quando eu estou aqui na câmera térmica, eu ainda tenho algumas opções apertando o botão menu. Eu tenho várias opções aqui em relação à câmera térmica. Então, em primeiro lugar, eu tenho o tempo. Então, eu seleciono o menu, eu estou nela. Se eu quero entrar nessa configuração, eu aperto novamente um OK, porque o menu é o OK também. E aí eu vou indo para a seta para baixo e vou definindo quanto tempo eu quero até desligar. Não quero que desligue, então eu vou deixar em off. Depois, eu descendo, eu tenho a opção de memória, e aqui ele vai me mostrar as imagens que ele tem gravado e quanto eu tenho de memória disponível. Claro que eu posso passar para o computador e aí já apagar. O brilho, que como eu falei, você está em 60%, a tela é muito clara. Então, eu estou em 60% e está muito nítida.
Aqui eu posso ir mudando, né? 50, 40, subindo, 70. Depois, se eu quero a temperatura em Celsius ou em Fahrenheit, eu já deixo em Celsius. Aqui o tipo de material. Então, quando eu vou fazer uma medição, dependendo do material, eu tenho uma resposta um pouquinho diferente. E eu posso definir o tipo de material. Ele tem no manual dele, que, diga-se de passagem, é um manual bem legal. Não cheguei a falar o que vem junto, mas é um manual bem completo. E ele tem os tipos de materiais de acordo com o que eu preciso medir. Então, eu vou selecionar essa opção de acordo com o material que eu estou medindo. Paleta de cores. As medições automáticas, eu deixo ligado, então o máximo e o mínimo lá automático. E a versão que eu tenho aqui, eu estou na versão 0.19. Se eu ligo a porta USB para poder fazer a carga, se eu não ligar, eu ligar aqui, ele vai só carregar a bateria. Se não, eu ligo aqui, ligo no computador. Zerar todas as imagens que eu tenho aqui, resetar de fábrica, as línguas inglês e chinês. E por último, a calibração XY que eu falei para vocês. Então tá aí. E aí eu tô com o meu infravermelho. Gostei demais do infravermelho deste equipamento. Estou apostando também que o multímetro vai ser fantástico, uma vez que a gente já conhece o histórico da Zoe de excelentes equipamentos. Então vamos entrar no multímetro e para isso basta eu apertar essa primeira tela e ficar segurando. Então eu troco entre o DMM e o IR, ou seja, entre o multímetro e o infravermelho. E eu entro aqui no multímetro. Veja que a telinha é linda, ele está em automático, em DC inicialmente, e ele já traz na tela principal o máximo, o mínimo, a frequência e uma média do que ele está medindo. E lá está o DC. Então, eu posso fazer uma troca também, apertando o botão de gráfico. Ele vai, como eu falei para vocês, o gráfico de medição. Vou deixar aqui por enquanto, porque aqui ele também traz o máximo, o mínimo e a média lá em cima. Eu acho mais legal. E vamos começar a fazer os nossos testes. Antes de começar os testes aqui, deixa eu comentar o que vem junto. Bom, primeiro ele traz um cabo carregador USB tipo C, que também serve para transferir os arquivos. Ele traz também uma bolsinha flexível, as pontas de prova, que já vou falar um pouco delas agora, e um manual muito completo, muito legal, colorido, com uma super qualidade, mas ele falta algumas informações, que ele entra de forma genérica, porém é um manualzinho bem completo. As pontas de prova dele não são as pontas que eu gosto, apesar de serem boas pontas de prova. Não é o fio mais macio, é um fio um pouco mais... Não é o fio duro, ele só é um pouco mais marcado. E a ponta ela é pequena, eu gosto de pontas maiores. Eu acho que ele merecia uma ponta de prova maior, apesar de ser um multímetro relativamente pequeno. Também as pontas são aquelas um pouco mais grossas, eu gosto das pontas um pouco mais finas. A tela eu estou olhando lateralmente, bem lateralmente, e ela é extremamente nítida, uma das melhores telas que eu já vi, muito clara. Veja que eu estou 70% só de iluminação, e ela é muito nítida, muito clara, a resolução dela é muito boa. 1 mega, perfeito. 10K, olha a precisão desse equipamento, impressionante. 100 ohms, perfeito. 3.3, olha lá, quando que a gente tem um equipamento que mede isso? Pouquíssimos, né? São raros. Estou tão feliz que estou torcendo para que dê o 0.28 também. Se perdeu um pouquinho, mas está dando 0.5, 0.4, 0.5. Estou satisfeito. Claro que o ideal era medir o 0.28, mas estou bem satisfeito com ele medindo o 0.5. Vamos para os capacitores.
10 nano, perfeito. 1.5 micro. 1.5 microfarads. Excelente. Vamos para o 100. $102, excelente também, sempre dá 102 esse aqui nos bons equipamentos. E vamos no 3.2. Já entrou milifarads. 3.2. Cara, muito bom, hein? Então, capacitores passou com louvor. Vamos aos diodos. 58, excelente. 54, perfeito. Vamos ver se acende o LED 1.7. 1.7, maravilhoso. 2.5 também excelente. Perfeito, vamos ver, testar a continuidade. Atraso bem pequeno em alguns momentos. Vocês vejam que ele tem um pequeno atraso, em alguns momentos ele dá aquela, toda vez por todo o processamento, mas continua excelente. Vamos fazer o teste em AC. Agora sim, a 100 volts, 220. Perfeito. Em AC também, sem nenhum problema. Estamos em DC. Vou ativar 5 volts. 5 volts, olha, perfeitamente. Terceira decimal 0,1, excelente. Vamos para 9. Para 12. 12 volts. Excelente. Vamos para 19. Muito perfeito, né? Muito ótimo. Bom, agora vamos começar a testar as tensões baixas. Vou primeiro botar aqui em 500 mV. Tá lá, 500 mV, excelente. Vou baixar para 200. 200 mV também, excelente. Agora vou jogar a medição para a escala de milivolts. Vou desligar aqui a saída. Então estou em DC milivolts, 200 milivolts. Tá lá, 200 milivolts, medindo perfeito. Vou baixar para 20. Vou desligar isso e baixar para 20. Olha lá, 20 milivolts. Perfeito também. Bom, então uma das vantagens aqui realmente é a qualidade na medição dos milivolts, que são sempre importantes na eletrônica, pequenas medições. Vamos ver agora a corrente. Então, trocando o borne aqui para o A, ele não muda automaticamente para a corrente. Ele continua aqui em tensão. Então, para mudar a corrente é o botão Power, ó. Então, ele troca para a corrente no botão Power. Meio, parece que não, sabe? Vamos dar um jeitinho. Achar um botão que sirva. Então, tá lá em DC miliampere, DC ampere. Então, vamos começar com 4 amperes. Então, já vou deixar aqui e começar o teste a 5 volts, 4 amperes. Vou ligar a saída de 5 volts e vou ativar os 4 amperes. Então, tá lá, perfeita medição, 4 amperes. Vamos desligar aí para 2. 2 amperes também, medição muito boa. Vamos para 500 miliamperes.
500 mAh, também muito bem. Vou para 200. Tá lá, 200 mAh, muito preciso ele, né? Mesmo em pequenas correntes. Mas eu não estou na escala de miliamperes. Então vou para a escala de miliamperes. Então vou acabar aqui, vou desligar a fonte também. Vou trocar o Borne para a escala de miliamperes. E aí vou selecionar aqui DC miliamperes. Então vou lá ativar de novo e vou deixar os 200, já que ele deve ir a 200 miliamperes no máximo. Pode acontecer que o 200 estoure, mas a gente baixa um pouco para 100. Então vou fazer a saída. Tá lá, 200 miliamperes, ele está marcando mesmo um pouquinho a mais. Ele fala em 250, mas o fusível é de 200 miliamperes. Vejam que ele está marcando lá o mínimo e o máximo, bem legal, né? Vou baixar aqui para 50. Deu 44, na fonte também está dando 44. Vamos baixar para os 20, que a gente sempre faz aqui, que dá 13 mais ou menos. 20 miliamperes. Olha lá, 13, perfeito, sem nenhuma dificuldade. Então, corrente também, nota 10, vai muito bem. Vou finalizar aqui, vamos dar aquela mudadinha aqui e vamos para frequência. A frequência, como a gente está acostumado, ele vai medir, vou botar em DC, e ele vai medir a frequência na mesma tela. Então tem uma tela exclusiva para isso. Então, ele vai até 100 kHz, 99 kHz. Está lá, 1 kHz. Como minha tensão de saída é uma senoidal, então ele está no AC, ele reconhece e está lá a frequência 1 kHz. Como eu disse, ele vai a 100 kHz. Vou testar aí 50 kHz. E está lá 50 kHz e 90 kHz. Até 50 kHz ele vai medir. Parece que acima disso ele não consegue, apesar do manual prometer até 100 kHz. Então tá aí o nosso ZT R01, né, da Zoe. A Zoe que nos mandou ele aí para sortear no canal, depois do review, é claro, para os nossos inscritos que participaram dos 10 anos do Eletrônica e Tecnologia. Então esse aqui, terminando aqui, eu já vou dar aquela limpadinha, guardar e embalar para enviar para o sorteado. E vou dizer para vocês, que cara de sorte, porque realmente esse equipamento me conquistou. Eu acho que ele foi muito bem no infravermelho, do jeito que eu gosto, né? Aquele infravermelho puramente infravermelho. Ele tem uma combinação com a câmera comum que ficou, para mim, ficou show. Mede bem as temperaturas. O multímetro dele é fantástico. Que multímetro bom. Então, seguindo o padrão Zoe, seguindo o Q1, que é um multímetro fantástico, mas lembre-se, o Q1, nós estamos falando de um equipamento de 10 mil contagens, aqui eu estou falando de um equipamento de 25 mil contagens. Então, ele é superior ao Q1, superior a muitos multímetros e ainda tem a câmera infravermelho. Então, uma opção nota 10. Ponto negativo dele, bom, a frequência falhou um pouquinho, não tem NCV. Sinceramente, não fez falta nenhuma para mim com tudo que ele tem. Trocaria as pontas de prova por pontas de prova daquelas que eu gosto, com silicone se fosse usar. E isso eu faço com qualquer multímetro, né? Vou mostrar aqui para vocês, estou aqui com o meu AFR 5900, que é o multímetro que está na minha bancada. Mas as pontas de prova que eu estou usando são aquelas que eu gosto, né? Já mostrei aqui no canal o vídeo das pontas que eu uso, as de silicone. E faria a mesma coisa se esse fosse ficar para mim. Mas estou sinceramente pensando em ligeiro comprar um, porque é um equipamento fantástico. Então, não tenho mais o que falar. Gostei demais. Bateria, suportezinho bem feito. Cara, tudo muito bom. Realmente tudo muito bom. Um tamanhinho excelente. Uma tela, uma das melhores telas que eu já vi. Tela gráfica
muito iluminada, qualquer ângulo, não tem ângulo ruim com ela. É realmente o equipamento para a bancada. Então, para quem está procurando, tá aí uma excelente opção. Espero que você tenha gostado aí do Zoe ZT-R01. Era isso e valeu. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!